Olá, vamos dar início à nossa leitura do dia. Estamos no dia 213 e as escrituras do dia hoje são 2 Crônicas, capítulo 30, do versículo 1 ao capítulo 31, versículo 21. Em seguida vamos ler o livro de Romanos, capítulo 15, do versículo 1 ao 21. Depois vamos ler Salmos, capítulo 25, do versículo 1 ao 15. E por último vamos ler Provérbios, capítulo 20, versículos 13 ao 15. Vamos dar início à nossa leitura lendo 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1 ao capítulo 31, versículo 21. A celebração da Páscoa. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá. Escreveu também cartas para as tribos de Efraim e de Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei, os seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém tinham concordado em celebrar a Páscoa no 2º mês. Não puderam celebrá-la no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo ainda não se havia reunido em Jerusalém. E isto foi aprovado pelo rei e por toda a congregação. Resolveram que se fizesse uma proclamação por todo o Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam, mas com grande número de participantes, conforme estava prescrito. Mensageiros levaram as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e como seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, Deus de seus pais. Foi por isso que ele os entregou à desolação, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como seus pais. Entreguem-se ao Senhor e venham ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, para que o furor da sua ira se afaste de vocês. Porque se vocês se voltarem ao Senhor, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante do que os levaram cativos, e eles voltarão a esta terra. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto, se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, mas as pessoas riram e zombaram deles. Porém alguns de Aser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Uma grande multidão se reuniu em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento no 2º mês. Era uma congregação enorme. Levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os jogaram no vale de Cedron. Então mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam, se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, e por isso os levitas estavam encarregados de matar os cordeiros da Páscoa por todos aqueles que não estavam puros, para santificá-los ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado, e mesmo assim comeram a Páscoa, não levando em conta o que está escrito na lei. Porém Ezequias orou por eles, dizendo:
que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Os filhos de Israel que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com muita alegria. Diariamente os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor, com instrumentos que tocaram bem alto em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. Durante 7 dias, eles comeram as ofertas da festa e trouxeram ofertas pacíficas e deram graças ao Senhor, Deus de seus pais. Toda a congregação concordou em celebrar outros 7 dias e de fato o fizeram com muita alegria, porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes deram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação dos que vieram de Israel, bem como os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então o sacerdote e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida e a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. A reforma feita por Ezequias. Acabando tudo isto, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Azerá e derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, até que tudo estivesse destruído. Depois todos os filhos de Israel voltaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu serviço, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem junto às portas dos arraiais do Senhor. A contribuição que o Senhor fazia dos seus bens era destinada para os holocaustos da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devida ao sacerdote e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel e de Judá que moravam nas cidades de Judá também trouxeram dízimo das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendisseram o Senhor e o seu povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa do Sadoque, respondeu: Desde que o povo começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra.
Então Ezequias ordenou que preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Quem estava encarregado disto era Conanias, o levita, e Semei, seu irmão, era o seu auxiliar. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores sobre a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Iminá e guarda do portões leste, estava encarregado das ofertas voluntárias trazidas para Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesuá, Semaias, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções aos seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto os pequenos como os grandes. Faziam a distribuição aos que estavam registrados nas genealogias dos homens, de 3 anos para cima, e que estavam na casa do Senhor, para a obra de cada dia pelo seu ministério, nos seus cargos, segundo os seus turnos. O registro dos sacerdotes foi feito segundo as suas famílias, e dos levitas de 20 anos para cima foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos. Deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos, as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se santificavam nas coisas sagradas. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos ao redor das suas cidades, haviam em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuir as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Foi isso o que Ezequias fez em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Agora vamos ler o livro de Romanos, capítulo 15, do versículo 1 ao 21. Agradar ao próximo e não a si mesmo. Ora, nós que somos fortes na fé temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito: os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegre-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá na raiz de Jessé aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão.
E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A explicação de Paulo. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios da bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiverem notícia dele o verão, e os que nada têm ouvido a respeito dele o entenderão. Agora vamos ler Salmos, capítulo 25, do versículo 1 ao 15. A oração por auxílio divino, de Davi. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não sejam envergonhados, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência lhe dará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Agora, para finalizar, iremos ler Provérbios, capítulo 20, do versículo 13 ao 15. Não ame o sono para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado pela sua participação e amanhã estaremos aqui novamente, dando continuidade na leitura da palavra. Um grande abraço e até amanhã.